Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos resolver então o exemplo 4.12 do livro do Alexandre do Sádico, que está lá na página 131. Você pode acompanhar comigo também lá pelo livro se você quiser, tá bom? Bom, já está aqui no Paint para nós. Basicamente é isso aqui, tá? Usando o teorema de Norton, determine qual que seria a resistência de Norton e também a corrente de Norton do circuito da figura abaixo entre os terminais A e B. Tá? Então, basicamente, é esse nosso circuito. E, diferentemente lá daquele outro exercício que nós fizemos para o teorema de Thevenin, agora nós vamos ter o quê? Justamente a nossa fonte dependente aqui. Tá? Então, aí a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá bom? Mas você vai perceber também que não é tão complicado assim. Basta ter um pouco de atenção, tá bom? Bom, vamos lá. Circuito equivalente de Norton, primeira coisa, né? Vamos ter que encontrar uma fonte de corrente. Vou até colocar aqui, ó, a nossa fonte de corrente. Aqui eu vou deixar ela apontada para cima, tá? Orientação para cima, mas também pode ser uma corrente para baixo, ok? Em paralelo com a nossa resistência, ok? Então tá aqui. Isso aqui pra gente é o que a gente chama de corrente de Norton. Isso aqui seria a nossa resistência de Norton. Tá aqui. Beleza? Bom, e aí, lembrando, né, que aqui a gente tem os terminais A e também B. Nós queremos encontrar isso, tá? Resistência de Norton e a corrente de Norton. Bom, só que igual eu havia comentado, uma vez que a gente tem a fonte dependente, primeiro passo, né? Aqui, vamos fazer agora não pensando mais em transformação de fontes. Apesar que a gente vai utilizar também transformação de fontes, mas aqui a gente vai ter que utilizar um procedimento um pouquinho diferente para fazer o cálculo aí, para encontrar esse equivalente, tá? Mas vamos primeiro aqui, ó. Primeira etapa seria o quê? Calcular a nossa resistência de Norton, tá? Isso aqui seria a primeira coisa a ser feita, tá? Então é o seguinte, eu olho para o meu circuito, onde tiver fonte de tensão, eu vou curto-circuitar. Onde tiver fonte de corrente independente, tá? Nesses dois casos, tanto fonte de tensão quanto fonte de corrente independentes, nesse caso a fonte de corrente eu vou deixar em circuito aberto. Fonte de tensão, curto-circuito. Então, quer dizer o seguinte, se eu fosse redesenhar esse circuito aqui, ó, essa fonte de tensão aqui de 10 volts, eu redesenharia ela como um curto-circuito. Então seria basicamente isso aqui. Seria a nossa resistência, certo? De 4 ohms. Aqui. Aqui a gente tem o nosso curto-circuito. Vocês podem até representar dessa forma aqui, duas bolinhas, tá? Sempre quando eu tiver minha fonte dependente de tensão, é um curto-circuito. Se fosse uma fonte de corrente, aí a gente deixaria em circuito aberto, tá? E olha que bacana. Uma vez que a gente tem uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, mesmo ela sendo uma fonte independente, a gente pode utilizar aquele conceito de transformação de fontes, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso representar isso aqui como sendo o quê? Uma fonte de corrente, como é dependente, né? Uma fonte de tensão, na verdade. Eu posso representar isso aqui como uma fonte de tensão. Como o sentido aqui está para a direita, né? Então seria positivo, negativo, em série com uma resistência, certo? E aqui estão os meus terminais A, e aqui embaixo eu teria, aqui eu teria meu terminal B. Tudo bem? Bom, pergunto para você, essa resistência aqui vale 5 ohms. E o valor da nossa fonte de tensão? Ali ele deu para a gente 2Ix, né? Tensão é resistência vezes corrente. Então, quer dizer, é o valor dessa resistência de 5 multiplicado por 2Ix. Então, 2 vezes 5, 10Ix, né? Então, tá aqui, ó. Isso aqui para a gente é 10. Temos que levar em consideração esse X. Ok? Bom, e como eu tenho uma fonte dependente de tensão, lembra lá que o caso quando a gente tem fonte dependente é colocar ali nos terminais aqui A e B, eu tenho que colocar uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. No nosso caso aqui, vamos trabalhar com uma fonte de tensão, tá?
para mim calcular então a resistência de Norton desse circuito, eu preciso considerar essa fonte, que eu vou chamar aqui de V0, ok? E vamos considerar aqui com 1 volt. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode trabalhar com qualquer valor aqui? Vamos considerar 1 volt, tá? O nosso objetivo aqui está em descobrir justamente qual que é o I0. Que nesse caso, como eu apontei a minha, vamos dizer assim, coloquei a minha fonte nessa orientação, né, com a polaridade positiva aqui, então é como se ela estivesse entregando um I0 aqui, tá? E aí então a minha resistência de Norton, ela vai ser o quê? É o V0 dividido pelo I0, ok? Então nós vamos ter que encontrar a nossa corrente I0, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai entender desse circuito, né? Vamos analisar comigo aqui, ó. Se a gente está considerando essa fonte de tensão, assim, uma ideia, né, de uma fonte acoplada aí nos terminais A e B, ela está injetando uma corrente, certo? Essa corrente, quando ela chega nesse nó aqui, vocês concordam comigo que essa corrente ela não vai ir para a resistência de 4 ohms? Ela vai ir toda por aqui, certo? Então aqui vai continuar passando a minha corrente I0, certo? Eu esqueci de deixar claro aqui, ó, mas em cima da resistência de 4 ohms, de acordo com o exercício aqui, nós temos a nossa corrente Ix. Se eu não tenho nenhuma corrente passando por aqui, por 4 ohms, eu posso dizer com certeza, para essa análise aqui, que o nosso Ix é justamente igual a 0. Tá? Se o Ix é igual a 0, essa fonte de tensão aqui ela vai ter algum valor de tensão? 10 vezes 0 vai ser 0. Então é como se a gente também não tivesse nada aqui. No final das contas, esse meu circuito aqui, ó, se a gente fosse redesenhar ele para essa situação, nós teríamos uma coisa assim. Ó. Isso aqui seria um curto, né? Porque se não tem tensão, é um curto. Uma resistência aqui de 5 ohms, né? E aqui é a nossa fonte de tensão. Olha que circuitinho simples agora que virou, né? É uma fonte de tensão em série com uma resistência. Essa fonte aqui, lembrando, ela vale 1 volt. Então, nessas circunstâncias aqui, qual que seria então o valor dessa minha corrente I0? A corrente I0 do meu circuito é justamente tensão 1 volt dividido pela resistência que é 5 ohms. Então, portanto, o meu I0 aqui ó, vai ser 0,2 amperes, né? 0,2 amperes. Ok? Então tá aqui. 0, opa, ficou estranha essa linha aqui, né? Vou apagar e fazer de novo. Aí. Então essa é a nossa corrente I0 do meu circuito. Se eu tenho a corrente I0 e também eu tenho o valor da minha corrente, da minha tensão da fonte ali, né? Que é 1 volt, eu consigo então determinar qual que é a resistência de Norton. E aí então nesse caso, a resistência de Norton, vou fazer mais para cá, né? Para a gente aproveitar melhor o espaço. Então a resistência de Norton, V0 vale 1 volt, eu atribuí, né, esse valor, dividido por 0,2. Portanto, a resistência de Norton vai ser ali, 5 ohms. Você deve ter feito na calculadora aí, mas se não fez, bastaria olhar para aquele circuito ali que a gente chegou no final, né? A resistência única que existe naquele circuito é 5 ohms. Então, portanto, ela é a própria resistência de Norton, tá?
Não teria nem necessidade da gente fazer zero. Mas claro, né, é importante a gente fazer esse raciocínio para você entender qual que é a ideia, né, de como obter esse nosso Rn, certo? Bom, uma vez que nós determinamos a resistência de Norton, desculpem pelos cachorros aí fora, tá? Bom, uma vez que nós obtivemos a resistência de Norton, agora a gente tem que calcular a corrente de Norton. E para calcular a corrente de Norton, agora a gente volta todos os elementos que antes a gente tinha curto-circuitado. Nesse caso, o único elemento, né, que a gente tinha curto-circuitado era a nossa fonte de tensão. Então, para essa análise agora aqui, então a segunda análise, vou até colocar em asterisco aqui, ó, seria o cálculo agora da nossa corrente de Norton. E aí sim, agora aqui para esse caso, nós devemos, né, trabalhar com todos os elementos do meu circuito. Tá? Então se a gente fosse redesenhar aqui, ó, seria basicamente esse mesmo circuito aqui. Ó, a gente pode trabalhar com a fonte dependente em série com a resistência, só que agora a gente volta à fonte de tensão. Tá? Então nesse caso aqui, ó, seria então a nossa resistência de 4 ohms em paralelo com a fonte de tensão, certo? Que vale 10 volts. Então aqui seria 4 ohms, 10 volts. E aqui continua a mesma coisa, uma fonte dependente, nesse sentido, por causa da orientação que o próprio exercício deu para nós, né? Em série com a resistência de 5 ohms. E agora, o que é a nossa corrente de Norton mesmo? Só simbolizar aqui. Seria 5 ohms. E aqui seria 10 e X. Lembrando que a gente tem o X aqui, né? Passando pela resistência de 4 ohms. Então, quer dizer, a nossa corrente de Norton é justamente a corrente desse curto-circuito aqui. Aqui é onde a gente teria essa corrente de Norton. Tá? E é essa corrente que nós queremos obter do nosso circuito. Tudo bem? Bom, então é isso. Temos que determinar essa corrente de Norton. E aí agora as coisas começam a se complicar um pouquinho mais. Tá? Mas também não vai ser tão complicado assim. Se a gente parar para pensar, a gente poderia, na verdade, aqui trabalhar com aquela ideia, por exemplo, da lei de Kirchhoff, né? Das tensões, certo? Bom, um procedimento que a gente costuma fazer quando a gente tem duas malhas, por exemplo, é fixar um sentido de referência para uma corrente, para as correntes, né? Elas têm o mesmo sentido, e aí começar a fazer algumas análises, tá? Então, nesse caso aqui, é um circuito que ele tem duas malhas. Essa malha da esquerda aqui, que compõe a resistência de 4 ohms e uma fonte de 10 volts, e uma segunda malha que vai compor a fonte de 10 com a fonte dependente 10 e X e 5 ohms, tá? Então a gente poderia fixar aqui, ó, uma corrente qualquer. A gente pode chamar ela aqui, por exemplo, de I1, nesse sentido, tá? E eu teria uma outra corrente aqui chamada corrente I2, nesse sentido. Uma vez que eu cheguei nessa conclusão, que eu atribuí esses sentidos, né, eu posso dizer que a minha corrente I2, vocês concordam comigo que vai ser o sentido dela está de encontro com a corrente de Norton, né? Então eu posso dizer que 2 é igual à minha corrente de Norton, tá? E o que seria o meu I1? Vocês estão percebendo que o meu X está no sentido contrário de I1? A gente pode dizer então que o meu I1 é igual ao quê? A menos Ix. Certo? São duas convenções aí que a gente chega, tá? Ix acaba sendo igual a menos I1, ou o I1 acaba sendo menos Ix. Tudo bem? Bom, aí qual que é a ideia aqui agora então? É a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nas duas malhas. Qual que é a somatória das tensões na primeira malha e qual que é a somatória das tensões que compõem a segunda malha, tá? Então nesse caso aqui, para a primeira malha,
que nós teríamos ali? Detalhe, a gente considera o sentido da corrente que nós atribuímos, tá? Então, nesse caso, como a gente sabe que a gente atribuiu que a corrente ela está no sentido horário, certo? Nós vamos ter uma queda de tensão. Lembra da aula passada que eu havia comentado com vocês? A queda de tensão aqui vai se dar nesse sentido, no sentido inverso ao sentido da corrente, tá? Então, quer dizer, se eu aplicar então a LKT nessa malha, na malha 1, o que nós teríamos? Eu teria, vamos começar, por exemplo, a partir desse ponto aqui, tá? Seria 4 e 1, certo? Que é a primeira queda de tensão que eu vou ter na primeira resistência. E depois eu teria mais 10. Olha só que bacana. Tenho mais algum elemento na malha 1? Não, então é 0. Daqui eu consigo determinar qual que é o valor da minha variável I1. Então, nesse caso, I1 seria o quê? Seria menos 10, né? Porque o 10 passa para o outro lado da igualdade, ele passa negativo, dividido por 4. Quanto que é menos 10 sobre 4? Se a gente fizer as contas na calculadora, 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, portanto, o meu I1, eu já sei que o I1 é menos 2,5 amperes. Ok? Então, tá aí, ó. Já chegamos, então, à conclusão de que a corrente I1 é igual a menos 2,5 amperes. Então, quer dizer que o sentido que nós convencionamos ali, sentido horário, está incorreto, tá? Mas como nós atribuímos esse sentido, nós vamos levar ele até o final do exercício, tá? Bom, vamos continuar. Por que essa informação de 1 é importante para a gente? Porque eu tenho uma relação de 1 em função de Ix. E se você está recordando ali, Ix é importante para a gente por quê? Por causa do valor da fonte dependente. Tá? Então, por isso que foi importante a gente calcular o I1, porque com o I1 a gente chega no valor de X, e com o X a gente tem o valor da queda de tensão causada, né? Gerada, né? Nesse caso aí, por exemplo, dos terminais da fonte dependente. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é também aplicar a LKT na malha 2. Então, aqui, LKT na malha 2. O que nós teríamos agora? Vamos lá. Começando também desse ponto aqui no sentido horário, tá? Então nós teríamos menos 10, que é o valor da fonte de tensão aqui, né? 10. Menos o quê? 10 vezes o Ix. O Ix é o que mesmo? É igual a menos I1, né? Então seria menos I1. E esse menos I1 aqui, ó, é o menos... O I1, na verdade, né? É menos 2,5. Então tá ali, ó. Coloquei bem em destaque ali. Então seria 10ix, né? Mas o nosso x é o quê? A partir daqui a gente consegue dizer que o x é igual a menos I1. Né? Então o meu x aqui, ó, poderia dizer que ele é menos o I1. Certo? Se ele é menos I1, então ficaria 10ix, que é menos I1. E o nosso I1 a gente viu que é menos 2,5. Então ele está ali dentro do nosso parênteses. Tá? Então essa seria então a queda de tensão daquela fonte dependente. Mais o que? Mais 5, né? Como a gente definiu o sentido da corrente 2 no sentido horário, nós vamos ter uma queda de tensão em cima da resistência de 5 nesse sentido, né? Então seria mais 5 e 2. E nesse caso eu poderia chamar, até para facilitar a nossa vida aqui, já vamos chamar o nosso I2 de IN, que o nosso objetivo aqui é encontrar o IN, né? Então, já vamos substituir aqui, ó, 5IN, que é o nosso I2. Tudo isso igual a zero, por quê? Porque eu não tenho mais nenhum elemento, tá? Então, acaba aqui a nossa resolução, né? Então, olha só que bacana. Então, dessa equação agora fica fácil encontrar o valor do IN, né? Menos 2,5 com menos de fora vai ser 2,5 positivo, né? 2,5 vezes menos 10, eu teria menos 25 aqui, certo? Menos 25, vamos fazer em preto, né?
para seguir o mesmo padrão ali. Então seria menos 25. Eu tenho menos 10 aqui também ainda da equação. Mais 5 n. Certo? O nosso 5 e n aqui, tudo isso igual a 0. Então, menos 25 com menos 30, eu teria menos 35. E aí, então, quando esse menos 35 passa para o outro lado da igualdade, ele passa positivo. Então, ficaria 35 positivo, né? 35 dividido por 5 é 7 amperes, né? Então, portanto, a nossa corrente de Norton, fazendo as contas aqui de maneira bastante rápida, tá? É igual a 7 amperes. Tudo bem? Um pouco mais trabalhoso, né? Quando a gente tem fonte dependente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. Portanto, então, basicamente, então, aqui o nosso IN vai ser 7 amperes. Como o valor foi positivo, então o sentido que nós atribuímos aqui para a corrente de Norton está correta, tá? E o nosso RN, como nós tínhamos visto, vai valer quanto? 5 ohms, ok? Aí a gente fecha então esse exercício aqui. Tudo bem? Então tome bastante cuidado quando você estiver analisando um circuito que tem uma fonte dependente, porque a solução não é uma solução tão simples, né? A gente tem que considerar para qual... Sempre a ideia é o seguinte, calcular a resistência, nesse caso como é o teorema de Norton, né? Nós temos que calcular a resistência de Norton e a corrente de Norton. Se fosse o teorema de Thevenin, seria a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, né? Mas se tiver fonte dependente, eu preciso considerar aquelas fontes nos terminais A e B, né? Que pode ser uma fonte de tensão ou fonte de corrente. Nesse caso aqui a gente trabalhou com uma fonte de tensão, né? Mas se a gente fizesse também com fonte de corrente, teria que dar um resultado muito similar. Não similar não, teria que ser idêntico, né? A mesma coisa. E aí depois que a gente calculou a resistência de Norton, aí a gente calcula a corrente de Norton, que nesse caso é a corrente de curto-circuito, né? Entre os terminais A e B. Tudo bem? Então é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí. Beleza? Bom, então finalizamos agora. Vamos voltar para o nosso slide lá para a gente ver as considerações ali gerais então do que a gente viu na nossa aula de hoje, tá bom? Daqui a pouco eu volto então com você.